E para fazer a nossa carteira, Gisele, vamos precisar de alguns materiais. Eu tenho aqui o fio poli da Fischer, que é um fio de poliéster de 5 milímetros. Vou utilizar essa cor aqui, lindíssima, que eu amo, que é o neutro rosé. Vou utilizar também o kit de carteira, que é lá da Companhia do Artesão, meus parceiros queridos. Então, eu escolhi aqui o kit na cor nude, que ele vem assim, olha, com essas 3 partes. Vem também com um fechinho e uma alcinha de mão. Vou utilizar também uma etiqueta que também é lá da Companhia do Artesão. Eu escolhi na mesma cor para combinar, neutro. Nude quer dizer neutro. E alguns materiais que temos aqui, olha, um isqueiro, agulha de arremate. Vou usar também a agulha número 4, que vai me ajudar a introduzir o fio aqui entre os buraquinhos da base. E para fazer a trama, eu vou utilizar a agulha número 5. Tesoura. Deixei separado aqui também 2 tipos de linhas, porque eu não sei ainda, tô na dúvida qual que eu vou usar para costurar a etiqueta. Se eu vou utilizar o fio invisível ou a linha de costura. Depois eu decido isso. Vou deixar na descrição do vídeo a lista desses materiais. Antes de iniciar a nossa carteira, eu quero te dar uma dica super importante. Quando você for usar a sua base de couro, não importa qual seja o formato, qualquer base de couro, você precisa limpar a sua base. Então, eu gosto bastante de fazer o seguinte, eu pego aqui um lenço umedecido, envolvo aqui na minha agulha e vou passando aqui, olha, pelos buraquinhos. Acho que eu vou trocar de agulha para fazer esse processo. Usar aqui uma agulha um pouquinho maior para fazer esse processo de higienização. Ó, vou passar aqui com toda a calma e paciência do mundo. Ó, você vai fazendo assim em todos os buraquinhos da base. Olha só. Consegue ver a sujeirinha que fica aqui? Essa sujeirinha é devido ao corte a laser. Por isso que fica esse resíduo aqui entre os buraquinhos. Então, a gente segue limpando todos os buraquinhos da nossa base. Vou limpar essa parte, essa daqui e essa daqui também. E olha só o tanto de sujeirinha que tem. Para iniciar, você posiciona a sua base para começar a fazer as correntinhas. Nesse caso aqui, essa base que tem os risquinhos, eu vou posicionar para cima, tá? Na peça piloto, ela ficou para baixo. Mas esse processo aqui é uma questão de gosto, tá? Não tem certo nem errado, você é que vai decidir que posição você quer deixar essa parte aqui da base, tá? Se você prefere para baixo ou para cima. Deixa essa aqui separadinha e vamos iniciar. Eu não gosto de iniciar bem aqui do comecinho não, tá? Vou pular alguns pontinhos e vou começar aqui. Cadê a pontinha do meu fio? Então, vou deixar aqui também uma sobrinha, porque eu gosto de deixar sobrando para fazer o fechamento da nossa carreira. Então, deixo uma sobrinha de fio aqui e vamos começar fazendo ponto baixíssimo. Desse jeitinho, ó. Sem apertar muito essas correntinhas. Então, eu introduzo aqui, busco o meu fio, trago para frente, dou uma esticadinha, olha, dou uma alongada nele. Certo? Agora, aqui, entre uma base e outra, temos 3 pontos sozinhos, olha, 3 correntinhas de ponto baixíssimo sozinhas, ó. Uma,
2 e 3. O meu próximo ponto eu já tenho que unir com essa outra parte aqui, ó. Então, eu passo pela primeira base e depois a minha agulha pela segunda base. Busco o fio, trago para frente, dou uma alongadinha e faço o ponto baixíssimo. Agora, você segue juntando essas duas partes. E aqui não tem mistério, você vai seguir fazendo ponto baixíssimo por toda a volta da nossa base, juntando elas e observando que aqui, entre uma base e outra, nós temos 3 pontos sozinhos, para ficar igual aqui, ó. 1, 2 e 3, certo? Vamos seguir fazendo desse jeitinho, ponto baixíssimo por toda a nossa base. Chegando aqui no final, no último buraquinho, eu vou introduzir a minha agulha e vou buscar aquela ponta que eu deixei sobrando para fazer o nosso fechamento. Então, eu passo aqui pelo último buraquinho e passo pelo meu ponto, puxando esse fio todo aqui para frente, ó. Dou uma ajustadinha nesse último ponto. Agora, eu introduzo minha agulha passando aqui por trás do primeiro ponto, busco esse fio, volto aqui pelo último buraquinho, passo pelo meio do ponto, busco esse fio e puxo ele lá para trás. Fechamos essa carreira e fica perfeito. Agora, o que vamos fazer? Ponto baixo por toda a nossa base, certo? Passa essa pontinha pra cá, porque ainda vamos precisar dela. Deixa ela aqui solta. Vem com a minha agulha bem aqui nesse buraquinho onde tá saindo essa minha pontinha que tá solta. Busco o fio que tá vindo lá do novelo, trago aqui pra frente, dou uma esticadinha e faço o meu primeiro ponto baixo. Próximo ponto. Não conduz essa pontinha que tá solta, tá? Deixa ela pra cá, soltinha. Busco o meu fio que tá vindo lá do novelo, alongo e vou seguir desse jeitinho, fazendo ponto baixo, sem apertar esse ponto, porque lembra, estamos usando a agulha número 4, que não é a agulha adequada para nossa trama, mas precisamos dessa agulha para conseguir introduzir aqui nos buraquinhos da base. Então, lembra de alongar esse fio para não tensionar os pontos e deixar eles todos na mesma altura. Vai fazendo devagarzinho, sem pressa, sem tensionar os pontos, alongando essa laçada quando você traz aqui para frente. E vamos seguir assim até chegar aqui, ó, bem na quina, no nosso último ponto. Chegamos então aqui no nosso pontinho da curva. Eu vou fazer o ponto baixo dentro desse espaço, direcionando o meu ponto para ficar alinhado com essa carreira, certo? Ó, tô direcionando ele para cá, para ficar certinho junto com os outros pontos. Então, eu volto aqui nesse mesmo buraquinho, busco o meu fio e vou fazer o ponto, olha, direcionando ele aqui pro meio, bem na quina. Vou introduzir novamente, é por isso que a agulha tem que ser bem fina, tá?
Se você achar que não consegue com a número 4, você troca para 3,5 ou a 3. Ó, vou introduzir no mesmo buraquinho, vou buscar o meu fio e já direciono ele, ó, dou uma esticada e já tô dá uma arrumadinha aqui para ficar bem certinho, não cavalar os pontos. Então, eu direciono ele já para ficar posicionado aqui no sentido dessa próxima carreira. Próximo ponto sozinho, próximo buraquinho. Então, a gente já segue direcionando os pontos no sentido dessa carreira aqui. E ficamos com uma curvinha perfeita, bem, olha, bem marcadinha. Então, em cada pontinho da quina, vamos fazer 3 pontos baixos, lembrando de direcionar os pontos e não deixar que eles fiquem encavalados, o que isso significa um por cima do outro, tá ok? Decidi fazer as quinas com 3 pontos, porque na peça piloto, deixa eu te mostrar. Aqui na peça piloto, eu não fiz com 3 pontos, eu fiz com 2, sendo que em cada ponto aqui, ó, entre esses 2 pontos, eu coloquei uma correntinha. Aqui tá o meu pontinho, ó, aqui tá o meu ponto da curva. Então, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo no mesmo espaço. Mas eu não gostei do resultado, porque ficou esses espaços aqui, olha, mostrando a pontinha do couro, ó. Tá vendo? Aqui também ficou, não escondeu bem a base. Então, eu não gostei. Aqui também, ó, todos eles, todas as pontas ficaram aparecendo aqui. Por isso, eu decidi que nessa peça do vídeo, vamos fazer com 3 pontos. Aí, você que decide e testa para ver como você prefere, tá? Eu vou fazer essa carteira aqui com 3 pontos em cada quina, tá? Então, agora a gente segue fazendo o nosso ponto baixo, alinhando e esticando, ó, dando altura até chegar no nosso próximo pontinho da quina, que é esse bem aqui deitadinho, tá? Você vai saber que é o ponto que você precisa fazer 3 pontos baixos, porque ele tá deitadinho, olha. Tá vendo? Aqui também. Você segue fazendo desse jeitinho, tá? Vou fazer aqui até chegar no final aqui e a gente fecha com aquela pontinha que eu deixei solta. Chegando aqui no final da carreira, vamos fazer o nosso último ponto. Porém, eu não vou fechar com o fio que tá vindo do meu novelo, não. Eu vou fechar com aquela pontinha que eu deixei solta. Então, eu passo ela aqui pelo meio do ponto, puxo ela todinha. Venho com a minha agulha de trás para frente, passando aqui pelas 2 perninhas do ponto, busco esse fiozinho que tá solto, levo lá para trás. Agora, eu volto aqui com a minha agulha de trás para frente, passando aqui, olha, por essa perninha aqui de trás do ponto e passando aqui pelo meio do ponto. Busco esse fiozinho que tá solto. Passo aqui, ó, e levo lá para trás. Agora, você ajusta e prontinho. Finalizamos esse processo de preencher a base de couro. Já podemos cortar o fio e arrematar essas pontas. Agora, vamos contar os pontos para começar a fazer a nossa base, que vai ficar desse lado aqui. Então, eu coloquei aqui na quina o marcador. Quando eu digo quina, eu vou colocar o meu marcador
Tá vendo aqui que temos os 3 pontos da curva? 1, 2 e 3. Eu vou colocar no pontinho do meio, olha. Aqui eu tenho o meu ponto da curva, esse pontinho aqui, ó. É o meu primeiro ponto da curva. O segundo, onde eu coloquei o marcador, e aqui o terceiro. Consegue visualizar bem? Vou deixar o meu marcador aqui no meio desses 3 pontos, tá? Então, a gente conta do marcador até o outro, 23 pontos é a quantidade de correntinhas que vamos fazer para iniciar a nossa base, porque na hora de costurar, precisamos ter a mesma quantidade de pontos para costurar ponto com ponto, ok? Então, eu vou pegar aqui o meu fio e vou fazer 23 correntinhas. Já utilizando a agulha número 5, ok? Faço aqui, então, meu nozinho inicial e a minha primeira correntinha. Vamos fazer 23. 1, 2. Tenho aqui, então, 23 correntinhas e vou fazer mais uma para virar. Virando aqui as nossas correntinhas, eu vou fazer o ponto baixo pegando aqui, olha, nessa laçadinha aqui, olha, nessa perninha aqui de trás do ponto, ó. Faço meu primeiro ponto baixo. Então, a gente segue fazendo aqui atrás, ó, o ponto baixo. Temos que ficar, então, com um total de 23 pontos aqui no nosso início da base. Vou deixar aqui, para a gente não se perder, um marcador no meu primeiro ponto, certo? Lembrando que aqui eu não faço contando por centímetros, tá? Não vou medir e fazer uma quantidade com o mesmo tamanho de centímetros aqui da nossa base de couro, não. Eu faço contando equivalente às correntinhas. Se aqui eu fiquei com 23 pontos, eu vou fazer então 23 correntinhas e dá um tamanho certinho aqui para a nossa base de crochê. Ah, deixa eu te falar também, aqui temos 23 pontos e aqui quando a gente vira, aqui ficamos com um total sem contar com o ponto que tá o meu marcador, tá? Deixa eu colocar um outro marcador aqui na quina para te mostrar que ficamos então sem contar com o ponto do marcador. Nessa lateral aqui, ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui eu tenho 15 pontos e aqui 23, ok? Agora, voltamos aqui para nossa base de crochê. Preenchemos aqui 23 pontos baixos. Eu vou virar o meu trabalho sem fazer correntinhas, tá? Não faço correntinhas. E aqui eu vou dar uma alongadinha nesse fio que tá engatado na minha agulha. Volto aqui no primeiro ponto já, olha, no meu primeiro espaço aqui, ó. Busco o meu fio e vou fazer um... Escapou aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto baixíssimo, eu vou colocar, vou roubar aqui dessa quina, o marcador. Vou colocar aqui, ó, nesse meu primeiro ponto baixíssimo. Vou deixar esse marcador aqui. E vou seguir fazendo, olha, sempre que eu faço o ponto baixíssimo, eu dou uma alongadinha no fio. Ó, busco o meu fio, dou uma alongadinha, faço baixíssimo. E sigo fazendo pontos baixíssimos até chegar no finalzinho da carreira.
Chegando aqui no final, vou tirar o meu marcador e vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde estava meu marcador, ó. No último ponto. Fiz ponto baixíssimo. Viro. Vou virar o meu trabalho sem fazer correntinha, ó. Eu levo esse fio aqui pra cá, viro a peça, certo? Esse fio aqui, ele passa por baixo da minha agulha. Trago ele aqui pra frente. Dou uma alongadinha nessa laçada que tá engatada na minha agulha. E agora vamos fazer pontos baixos, sem fazer correntinha. Exatamente aqui, olha, eu vou pegar. Deixa eu pegar uma agulha aqui para você conseguir visualizar. Aqui atrás forma um ponto baixíssimo, tá vendo? Olha, temos aqui duas perninhas do ponto. Quando você vira, você também tem mais duas aqui na frente, certo? Eu vou passar a minha agulha pegando uma perninha daqui de trás com uma perninha aqui da frente, ó. Olha só, sem fazer correntinha nenhuma, eu pego uma perninha daqui, ó, e uma perninha lá da frente. Alonguei, deixa eu tirar essa agulha daqui. E vou fazer o meu ponto baixo. E já coloco aqui o meu marcador. Vamos fazer novamente, bem de pertinho para você entender onde você tem que introduzir a agulha. Eu pego uma perninha de trás com uma perninha aqui da frente. Uma perninha aqui de trás com uma perninha aqui da frente. E vai formando aqui, desse outro lado, olha, um relevo. Vai ficando essa marcação aqui, ó. É só seguir fazendo ponto baixo, pegando as duas perninhas. Desse jeitinho aqui, ó. Eu pego essa e essa aqui, certo? Vai ficar uma perninha aqui atrás e uma perninha aqui na frente, formando um relevo. E você segue desse jeitinho até chegar lá no nosso marcador novamente. Chegando aqui no meu último ponto, eu quero te mostrar onde que você vai passar a tua agulha. Observa aqui comigo que o meu marcador, ó, ele tá preso bem aqui no meu último ponto, pegando as duas perninhas do ponto aqui da frente. Então, quando eu viro o meu trabalho, ó, tá vendo? Onde tá passando o meu marcador? Quando eu viro aqui o meu trabalho, eu tenho as duas perninhas do ponto atrás, bem aqui, ó. Uma aqui e outra bem aqui. Ela fica bem escondidinha, ó. A perninha que vamos pegar é essa de cima aqui, ó. Tá vendo? Aqui temos o pontinho, a perninha do ponto que vai ficando em relevo. Acompanha aqui comigo a agulha, ó. E a minha última é essa aqui. Então, você vai pegar essa perninha que tá bem aqui escondidinha, vai passar a tua agulha de crochê aqui e vai pegar essa outra perninha aqui do pontinho da frente. Ó. E vai fazer o último ponto, tirando o seu marcador daqui. Deixa ele aqui que vamos usar. Viro o trabalho. Então, como você pode perceber, eu não faço nenhuma correntinha aqui para virar a minha peça, em momento nenhum, tá? Viro o meu trabalho
dou uma alongada aqui no fio que tá na minha agulha, passo já aqui no meu primeiro pontinho, faço um ponto baixíssimo e coloco o meu marcador de volta aqui no meu primeiro ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo ponto baixíssimo até chegar lá no meu marcador novamente. Chegando aqui onde está o meu marcador, eu vou tirar e fazer ponto baixíssimo, pegando as duas perninhas do ponto, certo? Ó, as duas perninhas. Ponto baixíssimo. Vamos virar o trabalho. Virei. Sem fazer correntinha, ó. Esse fio, quando eu viro o trabalho, ó, viro a peça e o fio que tá vindo lá do meu novelo, ele tem que passar por baixo da minha agulha e eu trago ele aqui pra frente. Dou uma esticadinha nesse fio que tá na agulha e vou pegar as duas perninhas novamente, olha, uma aqui de trás e uma aqui da frente. Faço o meu primeiro ponto baixo, coloco o marcador e vou seguir fazendo ponto baixo, pegando novamente as duas perninhas do ponto. Uma aqui de trás e uma aqui da frente. Vamos virar para ver qual o efeito que dá quando você pega essas duas perninhas. Olha só, que coisa mais linda que vai formando esse relevo aqui. A intenção é justamente essa, e é esse lado aqui da peça que eu vou usar. Mas ele fica lindo dos dois lados, tá? Agora você segue fazendo o ponto baixo, pegando as duas perninhas, até chegar novamente aqui onde está o marcador. Quando chegar aqui, eu vou te mostrar de novo onde que eu vou introduzir a minha agulha no meu último ponto. Então, chegando aqui no final, vamos introduzir a nossa agulha bem aqui, olha, pegando esse pontinho que tá bem escondidinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. Esse é o que forma o relevo e esse aqui é o pontinho que vamos pegar. Passo minha agulha por ele e pego também a perninha do ponto lá da frente, ó. Tiro o meu marcador, faço o meu ponto baixo, viro, vai ficando bem retinho. Se você tiver dificuldade em encontrar onde você vai colocar o último ponto, não deixe de colocar o marcador para você não se perder, tá? Vai ficando bem retinha a nossa peça. Veja que não tem necessidade de fazer correntinhas, mas se você tá acostumada a fazer correntinhas para virar a sua peça, pode seguir fazendo aí do seu jeitinho, ok? Eu prefiro não fazer, então aqui eu vou alongar e já venho aqui no meu primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Coloco meu marcador de volta aqui no meu primeiro ponto baixíssimo e vou seguir fazendo essa carreira todinha de pontos baixíssimos. Eu já tenho aqui uma peça adiantada para mostrar para você como fica o efeito dessa trama. Dá só uma olhada, que coisa mais linda. Olha só. Esse é o tamanho que tem que ficar a nossa base. Vou te falar em centímetros, mas eu não tô me baseando aqui em centímetros para fazer essa base, não. Lembra que eu falei lá no começo? Eu vou fazer correspondendo ao tamanho, a quantidade de pontos, certo? Mas deixa eu te mostrar também em centímetros. Quanto que fica essa base? 22 por 16.
tá? Então, aqui eu tenho 22 por 16. Mas, como eu sigo aqui fazendo por quantidade de pontos, vamos contar quantas carreiras foram feitas. Essa trama, ela fica linda dos dois lados, veja bem. Porém, eu prefiro e vou utilizar esse lado aqui, ó, o avesso do nosso ponto baixo. Tá vendo? Eu gosto mais desse lado. Mas você fica à vontade aí para usar o lado que você gostar mais, tá? Observa aqui que a nossa trama fizemos ponto baixo e ponto baixíssimo. Essa carreira que tá em relevo é a carreira de ponto baixíssimo. Esse relevinho aqui, ó, é a nossa carreira de ponto baixíssimo. Então, se eu seguir contando assim, pela carreira de ponto baixíssimo, vamos ter o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 carreiras, certo? Mas, se você quiser contar só a carreira de ponto baixo, ó, só pela carreira de ponto baixo, ignorando o relevinho, a carreira de ponto baixíssimo, fica até mais rápido de contar. Temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Se você quiser contar assim, só a carreira de ponto baixo, são 12. Olha, deu o tamanho certinho. Certinho para costurar na nossa base de couro. E agora, como que eu faço para saber a quantidade de fio que eu preciso deixar para a gente fazer a nossa costura? Eu fiz o seguinte, eu dei 2 voltas aqui, ó, com o fio na minha base, uma volta e dei mais outra volta, ó. 2 voltas, bem folgadinha. 2 voltas com o fio aqui. E cortei, certo? Então, eu já tenho aqui a quantidade de fio que eu deixei para costurar essa base nessa base de couro. Então, aqui eu puxo esse fio todinho. Já cortei mesmo, né? Então, agora eu vou puxar ele todinho pra cá, ó. Pra gente dar início à nossa costura. Porém, antes de costurar, vamos arrematar essa pontinha aqui do início. Como eu vou utilizar o avesso do ponto baixo, vai ser a frente da minha carteira, eu vou esconder aqui, ó, essa pontinha aqui. Cadê minha agulha? Vou esconder ela desse lado. Cortei um pedaço do fio e coloquei aqui na minha agulha de arremate. Vamos costurar o fecho antes de unir as duas partes da carteira. Já posicionei aqui com os marcadores, quero te mostrar bem de pertinho. Você conta, tá vendo aqui essa partezinha do relevo? Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, posiciono o meu fecho e do outro lado temos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ele fica bem aqui no meio, eu pulo também aqui, olha, 2 pontos, ó, 1 e 2, tá vendo? E posiciono abaixo desses 2 pontos. Esse pontinho aqui, ó, bem da pontinha eu nem conto. Tá vendo aqui o ponto baixo do avesso? 1, 2 e posiciono o meu fecho. Do outro lado, a mesma coisa, olha. Tá na mesma direção aqui do meio. 5 pra cá, 5 pra cá. Aqui eu pulei também 1, 2 e 3 e marquei bem aqui, ó. Tá vendo, ó? 1, 2 e 3. E marquei aqui, ó, prendi com o meu marcador. E vamos costurar da seguinte forma. Eu viro aqui do avesso.
e já prendo essa pontinha bem na direção onde tá o buraquinho. Tá mais ou menos aqui. Então, eu vou prender aqui, já queimo essa pontinha do fio para ficar presa aqui, ó, por baixo do ponto, ó. Seguro aqui com o meu dedo o ponto. Queimo essa pontinha lá embaixo na chama azul e puxo aqui, ó, para ficar bem debaixo do ponto. Lembrando que aqui você tem que escolher, tá? Qual lado que você vai querer que seja a frente da tua carteira. A frente da minha vai ser o avesso do ponto baixo, tá? Eu vou usar o avesso. Então, por isso, eu queimei e escondi aqui desse lado. Tá bem preso, ó. Agora eu vou passar pelo buraquinho e vou fazer um X. Puxo aqui, trago pra frente. Bom, vou tirar aqui o marcador. Passo assim, fazendo um X, passando por entre os pontos e saindo lá atrás com a minha agulha. Arruma para não ficar torto. E agora eu venho com a agulha bem aqui onde está o meu marcador, ó. Procuro aqui para passar por entre os pontos. E vou sair com a minha agulha aqui onde está o meu marcador. Já posso até tirar esse marcador daqui. Dá uma apertadinha. Arruma para não ficar torto e faço um X, ó. Agora é só esconder aqui essa pontinha e queimar, e você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ficou desse jeitinho. Agora já podemos posicionar aqui para costurar. Então, eu vou voltar aqui com essa ponta, colocar minha agulha de arremate aqui. E vamos juntar essas partes. E aqui você observa a posição desse ladinho aqui, que é o porta-cartões, tá? Eu quero que ele fique desse jeitinho pra cima e não pra baixo, tá? Então, ó, ele tá pra cima, eu viro e vou do jeito que tá aqui nessa posição, posicionar aqui, ok? Ó, vamos testar se vai dar certo. Viu? Isso mesmo. Esse lado aqui da lapela do fecho, ó, vai ficar no mesmo lado que tá o porta-cartões virado pra cima, tá? Se atente a esse detalhe. Quando você for posicionar, esse lado do fechinho tem que ficar do mesmo lado que tá aqui o porta-cartões, porque quando você vira e fecha a sua peça, vai ficar pra cima, tá? Mas é questão de gosto. Se você achar mais bonito pra baixo, você vira então esse lado pra esse fechinho, pra esse lado do fecho, ok? Então, agora, para começar a costurar, é o seguinte. Aqui é pontinho com pontinho. Eu vou pegar e passar a agulha aqui, ó, no meio do ponto, certo? Vou virar aqui para minha frente e vou trazer a agulha, ó,
Tô escapando da câmera. Bem aqui, antes desse detalhe aqui de relevo do ponto, ó. A gente tem esse, eu vou me guiar por esse relevo aqui, ó, onde fizemos o ponto baixíssimo. Então, eu passo a agulha sempre antes dele, ó. E puxo esse fio todinho. Volto com o meu fio e venho passando a agulha aqui no meio do ponto. Tá vendo o ponto aqui desse outro lado, ó? Desse outro lado aqui, você vai passar no meio do ponto. Passou pelo meio do ponto, junta aqui as duas partes e passa a agulha antes, tá vendo? Tá vendo aqui o ponto baixíssimo que forma esse relevo? Você vai passar a agulha antes dele, não depois dele, tá? Puxa todinho o fio e vai arrumando para não ficar torto. Volto com o fio, passo a minha agulha no próximo ponto, pelo meio, no meio do ponto, ó, eu venho no próximo, e vou procurar aqui onde tá, nesse outro lado, onde está o meu ponto relevo aqui, ó. E venho com a agulha antes dele. Achei, ó. Tá vendo ele aqui? Então, vou passar aqui e puxar esse fio todinho. E vai arrumando para não ficar torto. Não precisa puxar muito não, deixar muito apertada essa laçada não, tá? Da costura. Não aperte. Volto com esse meu fio e com a agulha, passo aqui, ó, no meio do ponto. E vou procurar aqui o meu próximo pontinho em relevo. Aqui. Puxo todinho. E você segue costurando desse jeitinho, tá? Volto com esse fio, ó, venho, trago ele assim, ó. Porque aí você já vai arrumando para ele ficar alinhado. Venho aqui no próximo ponto, passo no meio do ponto, ó. Pego uma perninha só. Vou procurar aqui onde está o meu próximo pontinho, onde eu vou introduzir a agulha, ó. Antes do relevo. Puxo esse fio todinho. Arruma, porque às vezes dá uma entortada, para ele ficar bem alinhadinho. Próximo ponto, pegando no meio, eu vou procurar onde está o meu relevo. Bem aqui. É só seguir fazendo desse jeitinho. Quando chegar aqui que a gente vai costurar a lateral, eu volto para te mostrar onde você tem que pegar nos dois pontinhos, de um lado e do outro. Um detalhe bem legal de proteção para o teu fecho, saquinho de sacolé, olha só. Coloquei aqui no meu fecho, porque essa parte, principalmente nessa hora de juntar as duas partes, você acaba, olha, passando aqui, arranhando na mesa e pode estragar esse lado aqui do fecho. Então, é bacana você proteger. E aqui, desse lado, olha como vai ficando linda essa costura, ficando esse relevo aqui também, olha, na parte de dentro. Quero te mostrar um detalhe importante aqui, na hora que você vai costurar. Eu pulei alguns pontos, porque a quantidade de ponto que temos aqui nessa base não é a mesma que temos aqui nessa parte, tá? Nessa parte aqui. Então, eu pulei, ó, se você observar bem, tá aqui, ó. Eu pulei 1, 2, 3, 4 pontos.
na hora de passar aqui, ó, pelo meio do ponto, eu pulei esses 4 pontos, mas de forma bem aleatória. Isso aí é você que vai, na hora que junta as duas partes e começa a costurar, a posição aí que você vai costurando, é você que vai decidir. Na hora de alinhar e costurar, você é que vai decidir quais os pontos que você vai pular e não altera em nada aqui, não ficou nenhum buraco, tá bem fechadinho, olha, bem alinhado. Então, eu cheguei aqui, onde tá o meu marcador, certo? Esse marcador aqui mostra o pontinho do meio. Aqui na quina fizemos 3 pontos. Esse marcador aqui ficou no pontinho do meio, então aqui já é a minha virada para a lateral da carteira. Eu estou aqui com o fio no meu último ponto aqui, tá vendo? Aqui o relevo, meu último relevo aqui, ó. Tô com ele aqui e preso na agulha. Onde que eu vou passar essa agulha? Eu vou tirar aqui o marcador, vou passar a agulha no meio desse ponto e vou sair aqui, olha, bem no primeiro pontinho da minha lateral. Esse aqui já é o primeiro ponto, ó. Tá vendo? Ele tá até assim diferente, porque esse foi o primeiro ponto da carreira. Eu já escondi essa pontinha aqui, já rematei. Eu vou passar a minha agulha entre os 2 pontos, olha, não vou passar no meio, não. Eu passo por baixo, pegando as 2 perninhas do ponto. E trago esse fio todo aqui pra frente. Arrumando, porque ele dá uma enroladinha, né? Então, você ajusta para não ficar torto. Ok. Fechei aqui, então, o meu último ponto. Onde que eu vou agora? Eu volto com esse fio, vai arrumando para não ficar torto, porque ele dá uma enroscadinha. Volto aqui atrás, passando pelo meio do ponto. Sempre vou passar aqui nessa parte aqui onde está o couro, pelo meio do ponto. Venho com a minha agulha e passo por baixo dessa outra parte aqui, ó. Eu pego por baixo, passando pelas 2 perninhas do ponto. Volto com a minha agulha. Na parte que tá o couro, eu vou passar pelo meio do ponto. E no outro lado, eu pego as 2 perninhas do ponto. Agora, aqui é ponto com ponto, tá? Certinho, porque temos a mesma quantidade de pontos. Você não precisa pular nenhum pontinho. Venho aqui na parte que tá o couro, passo pelo meio do ponto, venho com a agulha do outro lado e passo pelas 2 perninhas do ponto, por baixo dele, ó. Por que que eu decidi pegar nas 2 perninhas e não no meio do ponto, como eu peguei desse lado? Porque eu percebi que se você pegar pelo meio do ponto, pegando as 2 perninhas assim, acaba formando um buraco aqui. Não gostei muito do efeito. Então, eu pego onde tá o couro, essa parte do couro no meio do ponto, venho aqui do outro lado, na outra parte, passo por baixo do ponto, pegando as 2 perninhas do ponto e puxo esse fio todo aqui pra minha frente. Volto com ele. Venho aqui no próximo ponto, pego no meio do ponto e na outra parte eu pego nas 2 perninhas. Pontinho com pontinho, não aperta muito essa laçadinha da costura, tá? Não precisa apertar. Volto aqui, pego no meio do ponto. Do outro lado eu pego nas 2 perninhas, então você segue desse jeitinho, juntando pontinho com pontinho até chegar aqui onde está o meu marcador. Olha como vai ficando essa costura. E do lado de dentro, que lindo! Formando esse relevo. Quando você pega pelo meio do ponto, pega só uma perninha, forma esse relevo.
E aqui, como eu peguei as duas perninhas, não formou relevo, mas ficou lindo, não formou buracos, fica bem bonita essa costura, olha só, bonita nada, fica maravilhosa. Eu tô aqui no meu penúltimo ponto, ó, tá aqui penúltimo e aqui o último, certo? Então, eu tô com o meu fio passando pelo meu penúltimo ponto, eu venho com o fio, trago ele para trás e vou introduzir a minha agulha no meio do ponto bem onde tá o marcador, ó. Esse meu marcador sinaliza o meio aqui, olha, da quina. Aqui na quina, tô escapando da câmera, perdão. Aqui na quina temos 3 pontos e eu coloquei o meu marcador no meio deles, olha. No pontinho do meio, entre um e outro, ó. Então, eu passo essa minha agulha no meio desse ponto onde está o marcador, tá? Pegando uma perninha só do ponto e passando aqui pelo meu último ponto, nas duas perninhas, ó. Aqui atrás, no meio, e no meu último ponto, passando pelas duas perninhas. Fechei essa lateral. Agora, eu viro e vou passar a minha agulha. Vou passar a minha agulha aqui no próximo pontinho, ó, que já é o último da minha quina. Eu tenho 1, 2 e 3 pontos na minha quina. Eu vou passar a minha agulha no meio dele, certo? E vou procurar aqui na frente, ó, onde tá o meu ponto de relevo, que é o ponto baixíssimo, e passo a minha agulha antes dele, não depois, antes, tá? Prontinho, aqui agora já começamos a costurar esse ladinho aqui. Então, eu volto com esse fio lá pra trás, venho no próximo ponto, passando pelo meio, ó, já passei nesse aqui, vou passar no próximo, pegando no meio dele, tá? Passo no meio dele e aqui eu vou procurar onde está o meu próximo relevo do ponto baixíssimo. Tá bem aqui, eu passo antes dele. Você vai alinhar e vai observar, tá? Vai alinhando, ó, juntando. Se quiser também pode prender aqui, ó, uma pontinha com a outra. Eu vou prender aqui, ó, tá vendo que aqui os 3 pontos da quina, vou colocar no pontinho do meio. Vou prender aqui com o meu primeiro ponto da lateral, tá? Juntei essa parte. Já facilita, porque aqui você vai alinhando, costurando e vendo onde você sente a necessidade de pular um ponto. Lá do outro lado, eu pulei 4 pontos. Então, eu passo esse fio, fecho. Vou arrumando. Venho com ele pra cá, ó, aqui pro outro lado, onde tá o couro, eu vou passar no meio e vou procurar aqui. Você sabe quando tem que pular? Quando você vê que a distância tá muito grande do ponto que você pegou no meio com o ponto que você vai pegar aqui, ó, que é antes do ponto baixíssimo aqui onde formou o relevo, ó, pega antes. Quando você sentir que tá muito distante um do outro, é porque você tem que pular um pontinho. Puxei aqui, acho que agora eu encontrei uma posição bacana para mostrar no vídeo, porque eu tava um pouco sem jeito. Volto com ele pra cá, pra esse lado onde tá o couro. Vou passar no meio. Ó, aqui ainda tá uma distância boa de um ponto pro outro. Mas talvez no próximo eu já tenha que pular um ponto.
Juntei, arrumei para não ficar torto. Aqui eu já vou pular um ponto, ó. Então, eu não venho no próximo e pego no meio. Vou pegar no próximo pontinho, ó. Pego no meio e já venho com a minha agulha procurando aqui o pontinho de relevo. Pulei um ponto, ó. Pulei um pontinho bem aqui. Tá vendo aqui as duas perninhas dele? Vou pular esse ponto. E você observa que não faz diferença nenhuma e nem fica com buracos. Ele fecha certinho. Ó, não deu diferença e não criou buraco. Volto aqui na parte onde tem meu couro. Vou pegar no meio do ponto e vou procurar aqui. Cadê meu pontinho de relevo? Tá bem aqui, ó. Pego antes dele e não depois, tá? Aqui, ó. E puxo esse fio arrumando essa costurinha. Próximo ponto eu pego no meio. Acho que aqui também... Não, vou pular um ponto agora não. Próximo ponto, ó. Agora eu vou pular outro ponto, ó. Vou pular esse. Venho no próximo. Então, já pulei 2 pontos. Cadê meu relevo? Tá aqui, ó. E você segue costurando até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou te falar quantos pontos eu pulei aqui. Olha, bateu certinho com o outro lado. Eu pulei 4 pontos, ó. Vou te mostrar. 1. Cadê o outro? 2. 3. E 4. 4 pontinhos do mesmo jeito, não na mesma posição, tá? Agora eu tô aqui no meu último pontinho aqui, ó, onde tá o meu relevo. Esse é meu último relevo. Tá vendo? Eu venho com a agulha e vou passar no meio do ponto onde tá o meu marcador. Lembra que esse marcador, ele tá no meio dos 3 pontinhos aqui, ó, da quina? Então, eu vou pegar nesse pontinho do meio. Pego de um lado aqui, onde tá o meu couro, no meio do pontinho da quina. E já pego aqui, olha, passando pelas 2 perninhas, porque esse já é o meu primeiro ponto aqui, ó, dessa lateral. Então, você junta passando pelo pontinho o meio da quina, pegando o primeiro pontinho daqui dessa lateral, passando nas 2 perninhas. Ó. Então, aqui eu já começo a costura da lateral. Venho aqui onde tá o couro, vou pegar no meio do ponto, pegando somente uma perninha. No outro lado, eu já venho e pego nas 2 perninhas, tá? Do mesmo jeitinho que fizemos aqui desse outro lado. Venho aqui agora, do outro lado, pego no meio e junto com o próximo, eu pego as 2 perninhas do ponto. É só seguir costurando desse jeitinho, pontinho com pontinho, sem pular nenhum ponto, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto. Gente do céu, socorro, meu fio não deu. Preciso falar a verdade para que vocês calculem certinho aí e não cometam o mesmo erro que o meu. Olha, ele não deu, falta esse pedaço aqui, ó. Falta esse tanto aqui, eu tive que emendar. Eu vou seguir aqui costurando e tentando dar um jeitinho aqui dessa emenda não ficar aparecendo. Nem que eu tenha que afrouxar mais aqui um pouquinho a costura para ela não ficar de fora, ou quem sabe apertar mais um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Acho que eu consigo esconder. Se eu puxar e der uma apertadinha, ó, consegui. Ficou escondida. Ufa! Mas já fica aí o aviso para você não calcular
com somente 2 voltas na base. Talvez não dê também. Então, já deixa aí com 2 voltas e meia ou 3. É melhor sobrar do que faltar, já fica a lição, né? Consegui esconder, olha. Não aparece a junção do fio. Ufa, vou terminar aqui minha costura e já volto. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Eu fiz até o último. Ah, que costura mais linda! Com toda a calma e paciência do mundo, você vai conseguir. Eu vou voltar com esse fio, ó. Ele saiu aqui na frente, certo? Só que eu não quero arrematar essa ponta aqui na frente da carteira, não. Eu quero arrematar aqui por dentro. Então, eu vou voltar aqui, simulando a costura. Ó, voltei e vou passar aqui, ó, por entre os pontos. Vou até cortar, porque tá grande demais essa pontinha que sobrou. E agora também, com muita calma e paciência, não aperta muito essa pontinha que você voltou aqui pra dentro, não. Ó. E vou cortar aqui e esconder com muita calma e paciência, para não ficar aparecendo esse queimadinho. Então, eu corto aqui, ó, bem pertinho do ponto. Vou dar uma puxadinha nele e vou segurar o ponto. Levanto aqui esse ponto, ó, seguro. Vou dar essa queimadinha aqui. E passo por baixo do ponto, ó. Perfeito. Com um fiapinho aqui. Consegui! Ah, olha, escondi bem, não aparece o queimadinho, tá vendo? Então, vamos fechar com a nossa parte de porta-cartões pra cima, porque lá na peça piloto, olha só, essa parte de porta-cartões ficou pra baixo. Não tem problema, dá pra usar da mesma maneira, é questão de gosto. Ah, tá linda também, né? Agora falta o quê? Costurar a etiqueta. Lembra que eu falei que separei 2 tipos de fios aqui para costurar a etiqueta? O fio invisível e a linha de costura comum? Não vou usar nenhum desses 2. Eu decidi que eu vou pegar com o próprio fio, ó, vou cortar aqui um pedacinho que tá até grande para puxar. Pedacinho pequeno mesmo, ó. Você vai ver como ele aumenta. Vou tirar essa parte queimadinha aqui, ó, minha etiqueta aqui. Eu vou puxar aqui, ó, com o próprio fio. Olha o tanto que ele cresce, ó. Eu tinha um carretel vazio, vou guardar aqui esse restinho que eu vou precisar para outras costuras, né? Eu tenho uma agulha aqui mais fina do que essa que costuramos as 2 partes da bolsa. Essa aqui passa pelo buraquinho, passa, da etiqueta. Então, eu vou usar essa um pouquinho mais fina. A minha etiqueta eu vou colocar bem aqui, ó, no cantinho. E vou costurar. Ficou bonitinho. Olha que gracinha. Vou tirar o saquinho aqui, para que você possa visualizar, ó. Fechar minha carteira. E pronto, carteira Gisele prontinha. Ai, que coisa mais gracinha. Rosê e vermelho. Cadê a alça da rosê? Deixa eu pegar aqui. A alça eu prendo bem aqui, ó. Deixa eu abrir para te mostrar. Bem aqui no meio, na lateral, ó. Bem aqui no meio da carteira. Abre o mosquetão e passa
no meio da costura, ó, pegando um lado, vou fechar e eu prendo desse jeitinho aqui, ó. E quando você for pegar, você coloca o bracinho aqui e segura a carteira assim, ó. Certo? Carteira Gisele prontinha no rosé e no cereja. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Aproveita que você tá por aqui e se inscreve no canal. Deixa teu comentário para eu saber o que você achou da nossa carteira, que eu vou te responder com o maior carinho. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!